Vestibular Popular Raízes. Meu nome é Maria Eduarda, sou professora de redação e também faço parte da coordenação administrativa. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e as suas áreas de atuação, dentro da nossa formação e o porquê que ela beneficia tanto a nossa formação, independente de qual formação você tem. Para falar um pouquinho disso, a gente convidou o Vitor Hugo Guerra. Ele trabalha com logística e trabalha com tecnologia também. Muito bem-vindo. Primeiramente, olá pessoal. É um prazer estar aqui, na verdade, Como a Duda falou, hoje eu trabalho com logística. Para quem não conhece logística, resumidamente, é você levar uma coisa do ponto A ao ponto B. É bem simples assim, mas é um caos na realidade. E eu vou estar falando um pouco de como é que a gente traz a tecnologia a favor nosso, tá? Não só a favor da logística, mas a favor de quem trabalha com a indústria da produção, quem trabalha com meios de estudo também ajuda. Bom, é um vasto campo, você pode trabalhar isso em mil coisas também, tá? No início da minha carreira eu trabalhei como PCP, também uma área industrial para quem conhece, planejamento e controle de produção. E foi quando eu descobri que eu gostava mais de trabalhar com tecnologia do que do próprio PCP. Como é que foi isso? Todo mundo eu acho que conhece um pouquinho do Excel, eu acho que eu já ouvi falar. Está na vida de todo mundo, está na vida do Brasil, se eu não me engano, até a Casa da Moeda tem planilha de Excel. O governo mexe com planilha de Excel. E foi lá que eu comecei a descobrir que aquilo lá me divertia, me dava prazer. Foi quando eu comecei a planilhar, fazer soluções que as pessoas olhavam e falavam: poxa, cara, como é que você fez isso? E foi dando gosto. Conheci a linguagem de programação do Excel, o VBA. Para quem não conhece, acha que às vezes é um bicho de 7 cabeças, mas não é, é uma coisa bem simples, na verdade. E comecei a montar alguns sistemas. Hoje em dia, para vocês terem ideia, onde eu atuo, a gente tem alguns sisteminhas que foram tão bem recebidos, criados na própria empresa, zero custo, ou seja, você não precisa gastar nada, só o seu tempo lá e começar a entender como é que é a programação em si, que hoje a gente está com 3 estados diferentes atuando com o mesmo sistema. Isso em Excel. Agora, imagina uma empresa que geralmente gasta milhões com formação, milhões com software, milhões com desenvolvimento. Tem um software que foi criado dentro de casa, que não gastou nada, e que a pessoa que desenvolveu está lá junto, que pode fazer mais melhorias ainda. É algo fascinante, Além disso, hoje em dia eu estou me aperfeiçoando, estou estudando um pouco de Python, SQL também entra em cena, e o BI, para quem não conhece o Power BI, que cria aqueles relatórios bonitinhos. Basicamente, minha vida está voltada mais para isso hoje, com a intenção de um dia poder trabalhar mais com essa parte, que é uma parte que eu gosto muito. Eu acho que seria legal para você comentar um pouquinho da sua trajetória, desde que você se formou, no que você se formou, e mostrar tanto sua carreira acadêmica, quanto sua carreira dentro das empresas, quantos anos você ficou ali, atuou em cada empresa. Acho legal para o pessoal ter uma dimensão de como a gente consegue crescer conforme a gente vai adquirindo esses conhecimentos que não são, são mostrados na faculdade, mas não são aprofundados, aperfeiçoados, e que isso depende da gente. Quem dera fosse mostrado na faculdade, ia ter muita gente com muitas facilidades a mais na vida. Eu sou formado em engenharia de produção, não sou de Botucatu, sou de Avaré, sou formado na FSP. Antes disso, sou técnico em agroindústria pelo Instituto Federal. Depois disso, tenho uma pós-graduação em logística empresarial, que foi quando eu comecei a trabalhar com logística em si. Eu já trabalhei em 2 outras empresas menores, familiares, que trabalhavam mais no ramo industrial. Hoje, na logística, eu estou cursando ciência de dados. Tenho pretensão de terminar daqui a 2 anos e meio, caso não dê nada errado na trajetória. Mas, linkando um pouco os assuntos. Hoje eu sei que eu só subi de carreira. Antigamente eu entrei na logística como assistente. Eu estou como analista, querendo virar coordenador. Mas eu sei que eu só mudei de área de assistente para analista por causa da tecnologia. Por
causa das pessoas, simplesmente das pessoas falarem, poxa, faz algo para mim. A gente faz algo muito mais rápido com a tecnologia. Você já imaginou, um exemplo bobo que foi feito há 2 semanas atrás, é bem bobo mesmo, mas você já imaginou pegar um texto e analisar quantas palavras repetidas tem cada texto? No olho. Você ia demorar uma eternidade. Agora você já pensou no ramo empresarial? Desculpa. A gente tem que mandar um e-mail, o mesmo e-mail para cada fornecedor, para cada cliente, para cada transportadora no mundo da logística em si. Quanto ia demorar? Uma eternidade e, sinceramente, é um saco. Então, com a tecnologia, a gente acaba tendo ferramentas para atender a gente mesmo. Nós mesmos. A ajudar nessas rotinas. Criar script, deixar o próprio computador trabalhar para a gente enquanto a gente toma um cafezinho. A gente tem que trabalhar uma vez só e depois a gente deixar somente com o computador. Então, esse foi o link, esse foi um dos grandes motivos que eu subi de área. Quero subir mais ainda, mas é nisso que a gente tem que focar. Quando a gente aprende a tecnologia em si, a tecnologia ela quer dizer várias coisas, é um campo muito amplo, a gente tem que pensar mais na gente. Como é que a gente vai colocar aquela programação, seja ela qual for, aquele relatório, aquele software a favor da gente? Como que a gente pode programar isso para a gente ter uma vida mais fácil? Porque a tecnologia ela veio para tirar aquelas tarefas repetitivas. Tudo que é repetitivo não é para o ser humano fazer. O ser humano ele tem capacidade intelectual. Ele é bom usar isso daqui. Deixa a máquina fazer o repetitivo. A máquina fazer aquelas variações. É para isso que ela serve. Legal. Eu acho legal, assim, você falou que você criou programas para sua atual empresa. Não sei se a gente pode falar o nome aqui, mas enfim, você falou que fez esses programas. Você poderia explicar um pouquinho mais como que você trabalha dentro dessa empresa, o que você faz lá, esses 3 programas que você fez atua lá? Eu acho interessante falar um pouco sobre isso. Certo. Antigamente nessa empresa eu atuava mais no ramo operacional. Eu conheci, falar que não fazendo nada, então eu conheci muito da parte de centros de distribuição. Atuei diretamente dentro do próprio CD, conheço as atividades, o que faz, o que deve fazer e quais são as regras que a gente deve seguir no dia a dia. E hoje em dia eu estou atuando mais com a parte de projeto, uma parte de melhoria, uma parte de entender no outro qual que é a necessidade para que eu possa criar algo que eu atenda. É isso que eu estou atuando hoje em dia. Treinar também para que ele seja capaz de usar a ferramenta que foi criada, não é só, poxa, toma, se vira, não só isso. Falando um pouco do programa, a gente, para quem trabalha muito na logística, trabalha muito nos CDs, no armazém, CDs, centros de distribuição, existe um programa muito famoso, um sistema que chama WMS, Warehouse Management System, Sistema de Gerenciamento de Armazém. Tá? Ele faz algumas atividades essenciais no dia a dia da empresa, na parte de armazém. E a gente conseguiu, aí vem de muito longa a história, né? Mas conseguiu transformar todo aquele software que hoje em dia você vai pagar alguns R$1.000, para a empresa é custoso, a gente conseguiu transformar ele, espelhar ele no Excel, usando a própria programação do Excel. Tá. Então, poxa, Victor, eu sei como trabalha e tal, eu sei que existem os coletores. O coletor, para quem não sabe, é aquele coletor mesmo de supermercado, só com uma versãozinha um pouco mais maior, que é para coletar os produtos. Eu sei como funciona tudo isso. Hoje que a gente trabalha simplesmente no Excel, tem a conexão com os coletores, faz as operações diárias, monta os carregamentos que é para sair para o cliente ou para outra empresa nossa no Brasil. Basicamente a gente economizou uma grana nisso. Legal. Você também falou que atua em estados diferentes. Sim. Eu acho também que você poderia falar o quão a tecnologia te levou para lugares muito longe, né? Então, aonde você foi, quais as experiências que isso te trouxe, né? Além do trabalho.
esse programa que a gente teve do WMS em si, ele já evoluiu para alguns lugares, sim, alguns lugares eu posso falar, que é Varginha, Minas Gerais, já fui para Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e tenho pretensão de voltar para Minas Gerais, mas agora na cidade de Contagem, para a gente estar implementando esse sistema que a gente criou nesses centros. Já fui para outros lugares também, só que aí foi mais por uma questão de controle e um pouco de entendimento da operação em si, porque cada local trabalha de determinada forma. E isso é muito importante quando você vai criar uma tecnologia, porque o Vitor faz de uma determinada forma. Tá? Vamos supor que o Vitor está escrevendo um nome, meu próprio nome. O Vitor escreve a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo. A Maria Eduarda vai escrever a primeira letra minúscula e o resto minúsculo. Outra pessoa vai escrever a primeira letra minúscula, o resto maiúsculo. Existem N formas de você fazer a mesma coisa, o mesmo resultado. Só que quando você está criando um sistema, você precisa ou que ele entenda o jeito que você está escrevendo, ou que você trave para o usuário só fazer aquilo mais. Tá? Então foi mais para a questão de implementação, acompanhar como as pessoas iam se portar, né? Poxa, estão implementando uma coisa nova aqui. Isso vai tirar meu emprego? Isso vai mudar alguma coisa na minha rotina? Se sim, o que vai mudar? Vai ficar mais difícil para mim ou vai ficar mais fácil? Um ponto importante foi quando eu fui para o Rio Grande do Sul para estar implementando esse sistema. Geralmente a gente pensa, poxa, vai implementar esse sistema, você vai ficar num quartinho fechado, você vai programar, você vai entregar, você vai apresentar para o gestor, para qualquer pessoa que esteja lá e, poxa, tudo certo, você implementou. Foi um pouco mais diferente. Nisso, eu fui junto com o gestor conversar com o operacional. Realmente as pessoas lá que carregam o veículo, as pessoas que colocam a mão no produto, fazem a força mais física. Eu fui perguntar para eles, gente, como é que vocês trabalham? Como é que eu posso ajudar vocês no seu trabalho? E como é que eu posso, às vezes, melhorar o como vocês trabalham? Se eu fosse com o mesmo sistema que foi implementado na nossa fábrica matriz, muito provavelmente não seria adequado para a fábrica do Rio Grande para o CD do Rio Grande do Sul, porque são ideias diferentes, meios de trabalhar diferentes, coisa que a gente tem com, não só com tecnologia, né, mas se dispor para aqueles sujeito que está fazendo uma atividade manual e perguntar para ele e ouvir o que ele está falando, como é que você trabalha e como é que eu posso te ajudar. Se você conseguir passar isso para a programação, ótimo, você ajuda a vida da pessoa. E você já dá um sistema que se adeque à realidade que ele realmente está. Legal. E assim, para ensinar, eu acho que é legal aproveitar. O que fazer para começar? Como começar para chegar em um lugar legal? Olha, eu comecei com curiosidade, sinceramente. Mas foi uma curiosidade assim, comecei fazendo um curso de Excel para entender o que era para ser feito, né? As fórmulas básicas e como a gente começa a criar as coisas em si. Aí daqui a pouco teve um módulo do curso que falava um pouco sobre VBA. O VBA é Visual Basic, a programação em si que atua no Excel. E fiquei meio fascinado, por causa que tudo que o VBA oferecia era uma maneira muito mais rápida de você fazer o que o Excel mesmo faz. Na interface que você tem hoje em dia com o Excel, daquelas células e tudo mais. Até de você poder criar telas para o próprio usuário. Tem gente que não tem muita familiaridade com o Excel. Você olha aquele monte de células e você pergunta, e aí, o que eu faço com isso daí? Não sabe. Tem muita gente assim. E não é ruim. Só que no Visual Basic a gente pode começar a criar telas, indicativos. Poxa, eu escrevo aqui, faça isso aqui, aperte esse botão. Foi isso que eu comecei a me interessar. Aí a curiosidade foi tamanho que a gente começa a pesquisar como é que eu posso fazer isso em outras coisas também. Porque toda tecnologia existe alimentação. O Excel trabalha muito bem com grandes números de dados. Então, se a gente pegar as linhas do Excel, tem muitas. Só que existem coisas que ultrapassam aquele limite. Ele não trabalha muito bem com isso. Então, como é que eu posso fazer aquilo em outra programação? A programação é muito simples.
que muda é o jeito de a gente conversar. Se a gente fosse dois americanos, a gente é americano do sul, né? Mas se fosse dos Estados Unidos, a gente ia conversar em inglês. O significado é o mesmo. Se a gente fosse chinês, esse seria outra linguagem. O significado é o mesmo. A programação também. A programação ela tem alguns pontos que são não vou falar muito, mas elas são iguais, só que muda o jeito como a gente escreve, a síntese. A programação eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Ensinando a programação em 2 minutos. Mas variáveis são, vamos pegar caixinhas que a gente pode colocar coisas, vamos pegar isso aqui uma variável lixinho. Se eu colocar a variável lixinho recebe essa borracha, a variável lixinho ela é uma borracha agora. Isso é uma variável, algo que recebe alguma coisa. Pode ser tudo. Ela é composta também por fatores de decisão. Quem conhece Excel sabe aquele famoso C. O C a gente conhece na programação por if, que é C também. Então, se eu te der essa borracha, você vai me dar esse contador. Então, se acontecer isso, você faz isso. Legal. Na parte da programação. Tá? Outra parte muito importante é o looping. O que é o looping? O looping é você repetir aquela tarefa até que determinada condição seja atendida. Poxa, eu falo muito complicado. O que é o looping? Vou pegar essa aqui pra baixo. O looping é o seguinte, ó. Eu vou te dar essas borrachas. Fica aqui no computador. Eu vou te dar essas borrachas. Quando você atingir 2 borrachas, você vai me dar o contador. Tá bom? Looping. Por que looping? Por causa que você não me deu a borracha no primeiro. Você não me deu o contador na primeira borracha. Eu estipulei que você me daria na segunda borracha. Isso pode ser feito em qualquer coisa na programação. Então, quando atingir determinada idade, você manda uma mensagem para o usuário. Ah, o usuário atingiu 18 anos? Parabéns, você atingiu 18 anos. Isso é looping. Na programação é tudo igual. Muda a síntese. O jeito como você fala com o computador. Que legal. Oh, incrível, gente. Eu tô chocada. É incrível. Muito legal. Eu tô jogada. Então, acho que assim, curiosidade é o... Você disse que curiosidade é o... Pra mim foi o ponto. Pra mim foi o ponto. Até hoje, na verdade, porque se você parar de estudar qualquer parte da tecnologia, ela está avançando diariamente. Que nem a gente tem hoje a IA, o ChatGPT, o Gemini, enfim. Se você parar, poxa, eu vou estacionar agora, não vou estudar mais nada, daqui a 3 meses pode surgir alguma coisa que o seu conhecimento disso daqui pode ter ficado defasado. Aí, poxa, Victor, quero trabalhar com isso daí, que legal, beleza. Você nunca vai parar de estudar. Nunca. Você vai pegar, você vai... Se você precisar muito, é claro, tiver tempo, estudar meia horinha por dia, 1 horinha por dia, daquilo que você está aprendendo. Buscar algumas novas coisas. Existem 4 coisas, para mim são básicas, pelo menos para quando eu quero começar, que é Python, SQL, Excel e BI. Para mim são 4 pontos essenciais, pilares para mim, na verdade. Para outra pessoa pode ser diferente, tá? Mas você nunca vai poder parar de estudar isso, porque eles sempre vão ser alterados ou incrementados, ou alguma coisa vai substituí-los, e a gente nunca pode se apegar a ferramentas. Tem que sempre se apegar a, poxa, quero resolver um problema e como é que eu resolvo aquele problema. Legal. E o que você acha, assim, que... O que você pensa, qual é a próxima linguagem? É linguagem de programação que fala, né? Existem as linguagens de programação, o SQL não é uma linguagem de programação. Tá. É e não é, na verdade, ele é mais uma linguagem de programação voltada para banco de dados. Ele serve para isso. Mas o que é a próxima coisa que você tem muita vontade de falar assim, nossa, é muito interessante aprender? Na verdade, para eu terminar esses 4 pilares, eu vou demorar muito tempo. Por quê? Eu vou falar para você o motivo, tá? O BI. O
BI a gente tem algumas ferramentas, tem o Power BI, tem o Tableau, enfim, outras demais, mais voltada para fazer relatório. O famoso você mostrar para a pessoa aquela coisinha bonita, aquela coisinha que resolve o problema da pessoa ou que atenda a necessidade dela. Só que dentro disso aqui tem outras mil coisas. O Excel. Hoje eu me considero Excel avançado, então eu deixo ele um pouco de lado, porque eu já brinquei muito com ele. Ainda bem. O SQL e o Python. Vamos nessas duas. O SQL dá para você basicamente fazer tudo que você faz no Excel, na questão da análise de dados. A análise de dados, para quem não conhece, é para você, vamos lá, você tem uma planilha, uma tabela. Tem coisas que se você vai bater o olho ali, se a planilha tiver 1000 linhas, você não vai entender as 1000 linhas, o cérebro humano não foi feito para isso. Então a análise de dados é para você começar a extrair informações que um ser humano normal, você de bater o olho, não via. Então é você buscar nos dados, perguntar os dados e trazer respostas deles. O SQL faz algumas perguntas aos bancos de dados e traz as respostas, depende de como você programa. E o Python, que eu considero hoje em dia o mais versátil, é uma linguagem de programação até fácil de aprender comparada das outras, por causa que ela é mais amigável ao ser humano. Ela consegue conversar não, né? Você consegue conversar com a máquina com palavras que a gente já usa, claro que em inglês, mas não em inglês difícil. E nele a gente pode analisar dados, extrair informações de sites. Então, poxa, eu quero buscar uma tabela no Wikipedia. Ele consegue. Eu quero automatizar uma tarefa manual que uma pessoa faz. Ele consegue. Eu quero criar machine learning. Ele consegue. Eu quero criar um algoritmo que preveja quando vai chover na semana, quando vai chover, a partir de um histórico. Ele consegue. É muito versátil. Então, para mim, esses 4 pilares é essencial. Eles têm coisas que derivam deles, sabe? Para quem quer montar site, montar as coisas, o Python também é muito bom, porque ele serve tanto de back-end. Front-end não lembro se ele serve tanto, mas de back-end ele é muito bom. Front-end e back-end, só explicando um pouco, quando você senta a tela no monitor, o site que você abre, o que você vê é front-end. Tudo aquilo que você vê, os botões, se está surgindo uma animação, alguma coisa do tipo, front-end. Back-end é toda a programação, todos os algoritmos que acontecem atrás daquela cortina, para que aquele site funcione corretamente. Legal. E uma dúvida assim, genuína mesmo, a gente tem que começar de algum lugar para avançar, por exemplo, assim, para me aprender Python, eu preciso de Excel, para me aprender BI, eu preciso de Excel. É uma escadinha ou uma coisa tipo assim, deu a louca e quero aprender Python? Eu posso aprender sem ter Você pode aprender sim, eles de maneira separada. E não tem nenhum problema. Tá? O Python ele é diferente do Excel. Ele não tem aquela interface de células, colunas, linhas. Então você sim pode aprender separadamente. Poxa, quero aprender o BI. Também é diferente do Excel. Uma coisa que a gente tem que focar poxa, eu tenho um serviço, eu tenho um trabalho. Tanto faz se você trabalha para você ou se você trabalha para outra pessoa. O que eu posso fazer e qual a linguagem que eu posso usar? Poxa, se eu sei que no meu trabalho, eu vi aqui, procurei, hoje em dia tem muita coisa no Google, no YouTube, tem muita coisa pra gente pesquisar, poxa, quero fazer tal coisa. Você pode fazer tal coisa de many formas. Você pode escolher, poxa, quero usar Python. Aprenda Python primeiro. Poxa, eu vou precisar de uma base no Excel para fazer alguma coisa. Poxa, estou considerando um Python, eu vou aprender Excel. São coisas separadas em si, trabalham muito bem juntos, mas são coisas separadas entre si. Tem coisas que você vou pegar as ferramentas da Microsoft Excel e Microsoft Power BI. Claramente, se você aprender o Excel, você vai ter uma melhor facilidade no Power BI. Por quê? Por causa que em si é a mesma empresa,
em si, você vai ter aquele quase mesmo cabeçalho, você vai saber onde se localizar. Em si também que o Power BI é o Microsoft Power BI trabalha em colunas, ele só trabalha em linhas, mas é a mesma jogada. Então você pode trabalhar de maneira separada, resumindo. Você pode fazer escadinha, você pode só focar em um, pode. Depende muito da necessidade. Toda situação depende de uma necessidade. A gente nunca vai aprender e nosso cérebro é intuitivo para aprender coisas que a gente não precisa. Vou dar um exemplo, aí um exemplo para todo mundo. Você já se deparou que quando você está jogando videogame, vamos lá, colocar GTA. Você decorou todos os comandos de GTA e o que eles fazem? Decorou tudo. Só que para a gente fazer a cálculo 1, aquela primeira fórmula, a gente demora uma eternidade para aprender. Por quê? Necessidade. Eu me sentindo que tinha necessidade de aprender as fórmulas do GTA. Aí às vezes eu não tenho toda aquela motivação para aprender cálculo 1, cálculo 2 ou cálculo que seja. Legal. E pra gente já começar nas lições, é falar um pouquinho da importância. Eu acho que, pelo menos aqui na faculdade, os 3 cursos aqui da FCA, a gente usa muito tecnologia. Então, por exemplo, a florestal usa muito R, agronomia, não sei qual, eu acho que é R também, não sei a plataforma certa, mas a gente usa muita tecnologia. E assim, a importância da gente ter uma base, da gente conseguir usar, a gente também usa bastante Excel. Então, a importância mesmo que a gente que tem na nossa vida e que não é, eu gostaria de ver assim, a importância que não tem só aqui dentro, sabe? Que a gente vai levar pra fora. Então, qual é essa importância? A importância é tudo. Tudo da maneira que você quer ou se livrar do trabalho, ou fazer ele de maneira mais fácil, ou no próprio Lego eu não sei programar, tá? Mas sei que é muito parecido com o Python, é uma plataforma mais estatística, em si, é uma ferramenta muito poderosa de estatística, mas a tecnologia em si ela veio para transformar, dar facilidade para as pessoas. Cabe a ela saber o que ela vai fazer, a necessidade, o que ela precisa. Mas ela tem tudo, exatamente tudo. Desde o Excel até a programação mais poderosa do mundo, em várias. Gostaria de agradecer, acho que foi muito notório a importância mesmo da gente aprender, ter em vista. E, gente, é muito real, qualquer área que você for atuar, você vai precisar da tecnologia, seja em uma empresa florestal, seja numa empresa de agro, né? Numa agroindústria. Mas também a gente vai ver em tudo que a gente pode notar dentro do centro, né, acadêmico, dentro da faculdade em si. Então, muito legal, ótimo você compartilhar essa trajetória, né, esse conhecimento com a gente. Gostaria de agradecer quem está aqui acompanhando a gente. Vou deixar também o link das redes sociais do Vitor para quem tiver interesse, tirar algumas dúvidas, saber por onde começa, né, qualquer dúvida em si. Gostaria de agradecer, peço que siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, gente.